Fala galera, tudo bom? Aqui é o Eduardo, sou o CEO e fundador da Monkin. Estamos direto do De Galho em Galho, o podcast oficial da Monkin, cheio de conteúdo legal, negócio, inovação, startups. E tô aqui com um convidado super especial, um cara famoso do ecossistema aí de inovação e startups. Tá sempre em todos os eventos também. Sam Kim, se pudesse apresentar pra galera, quem é você? Tudo bem, pessoal? Eu sou hoje BDM de Fintech da AWS, por isso que eu estou em vários eventos. É, o ser conhecido é mais pelo nome que é mais difícil, né? Semi Kim, É, então o pessoal acaba lembrando. Mas é que eu estou há bastante tempo no ecossistema e às vezes é igual quando eu estava no banco. Você conhece o estagiário, que depois vira analista, depois vira gerente, depois vira superintendente, aí você acaba conhecendo todo mundo. Eu ajudo muito o pessoal das ligas empreendedoras. Então, eu pego ele na faculdade, vou ajudando ele, depois ele abre uma startup e aí ele lembra de você, né? Então, é legal mais demais. por causa disso. Conta um pouquinho da sua carreira. Acho que a primeira vez que você conheceu, você falou que trabalhou com o Bruno Stefani. O Bruno Stefani realmente está aqui também, no banco. Como é que foi sua jornada Por incrível que carreira? pareça, eu comecei assim, eu fiz FEA, USP, e todo coreano que entra na FEA, ele é chamado para dar aula particular. Dar aula particular para o meu Ah, tá, filho. entendi. E eu fiz isso por toda a faculdade. Só no último ano da faculdade eu resolvi estagiar, mas meio por pressão, porque dar aula era. Eu nunca fiz comercial e era um negócio legal. E eu tenho vários alunos que entraram na USP, entraram em boas faculdades, então é Legal, um orgulho, assim. legal. E aí eu entrei num banco suíço chamado UBS, é, mais na área de desenvolvimento, apesar de estar fazendo administração. É que um pouco antes eu tinha feito FATEC, Uhum. processamento de dados, e eu fiz tipo um mês, assim. Aí o cara viu que eu tinha o gosto por. É, e aí ele queria alguém que fizesse o meio campo entre a área comercial e a área de tecnologia. Uhum. Como eu gostava de tecnologia e como eu era de business, Uhum. ele falou: você consegue fazer isso? E na hora até deu um estalo, eu falei assim: eu faço isso há 4 anos. Ele falou: como assim? Eu falei: o que é dar aula particular? É você pegar uma informação que você sabe, passar para alguém que não sabe de um jeito que ele possa entender. Eu falei: o que eu acho que você está pedindo é exatamente isso. É eu pegar uma informação técnica e transformar em algo palatável para a área comercial que não entende da. Aí eu falo, pô, contratado. Então, acabei entrando em desenvolvimento. E eu aprendi um pouco a codar, mas eu fazia pequenos desenvolvimentos. Era mais. Comecei com VBA, depois SQL, só para ajudar em soluções práticas e rápidas, né? Aí me chamaram, uma menina que trabalhou comigo no BS foi para uma outra empresa chamada Rio Bravo. E ela precisava de alguém para fazer a parte de business, planejamento, mais que entendesse de tecnologia. Então, Sim. eu fui para lá, a gente automatizou todos os processos de geração de resultado da empresa, começamos por custo, depois fomos para receita, depois fomos para... Eu fui para a área de risco de mercado, e no final a gente calculava assim, a gente tinha participação em 7 fazendas pelo Brasil. Sim. E todo dia de manhã a gente soltava um relatório dando o risco direcional da arroba Tá. pro head para ele poder redear ou não a posição da empresa. Então a gente, pô, tem tantos gados Uhum. em tal fazenda, eles vão morrer mais ou menos nessa época, então é arroba tal, tantos bezerros, tal, não sei o que, trazido a valor. Em arroba São Paulo, esse é o mapa de head. E aí eu fiquei lá uns 9 meses, e aí me chamaram para ir pro Itaú BBA, entrei bem no dia da fusão com o Unibanco. Meio-dia. Eu entrei lá, não tinha nem computador, cheio de bexiga, todo mundo comemorando. Eu não fazia ideia Você não do que sabia? era. Eu não fazia nem... O que tá acontecendo? E um cara que entrou comigo tinha acabado de sair do Unibanco pra entrar no BBA. E aí ele, voltei para. Caramba! Tá bom. Aí eu fiquei lá 11 anos. Comecei em planejamento, fui para risco de crédito, fui para área comercial, Uhum. fui para área de inovação. E aí eu conheci o Bruno. Uhum. Na época o pessoal chamava de louco, né? Que eu tava no front do BBA. E aí eu saí do front do BBA para ir pro SEIC, lá no Itaúzão, Uhum. para área de inovação, né? Então o pessoal do BBA chamava isso de abraçar árvore. Porque não dá Entendi. Sim, dinheiro, sim, né? sim, sim, Tipo, sim. você tá abraçando árvore e tal. Eu fiquei 2 anos lá, até que me chamaram de volta para criar a primeira área de inovação do Itaú BBA. Tá. É uma área que eu tentei criar uns 5 anos antes, assim, não tinha Não tinha conseguido. conseguido.
E aí Isso foi depois... quando? Ixi, eu fui em 2017, eu voltei pro BBA. Tá. 17 e 18, eu fiquei até o final de 19. Uhum. E aí, o Abraça Árvore, de repente, quando eu voltei, se tornou o core do banco. Porque todas as empresas do BBA estavam passando por um processo de transformação digital. E aí eu aprendi na carreira, assim, porque carreira de banco é uma carreira que estava em leve declínio, né? Porque em 2008, que foi a pujança lá e deu subprime, só os banqueiros estavam ganhando muitos bônus. Aham. Desde então, era meio feio ganhar tanto dinheiro em banco, né? E aí, os benefícios, tudo dentro de banco. E aí surgiram as fintechs também, Sim. o mercado ficou cada vez mais competitivo. E o mercado, nessa época de inovação, tava lindo. Mar azul total. E aí, em pouco tempo, você vira referência. Eu tava viajando o Brasil, conversando com as maiores empresas do BBA Uhum. para falar de transformação digital. E aí era muito numa linha do quê? De realmente digitalização, junto com transformação digital, junto com fintech, junto com estrutura digital, Na época era tech? muito no começo, assim. Tipo, 2018, Uhum. 2000... era muito transformação digital. Tá. Era muito pensar em inovação. Tá bom. Não era tanto como. Entendi. Então, o Itaú já tinha passado pelo processo de cultura, depois criou o Cubo, Entendi. depois era projetos, Uhum. depois começou a ver o resultado dos projetos que retroalimentavam o negócio. Essas empresas estavam bem no começo. Entendi. E aí a primeira reação é: o banco mais digital que tem é o Itaú. O que o Itaú está fazendo? Vem aqui, me fala o que vocês estão fazendo, quais dificuldades vocês passaram para me ajudar. Então foi muito uma época de cultura, uma Legal. época muito de... por isso que a gente fala de transformação digital mesmo, você sabe? Uhum. Bem no comecinho. Entendi. Então nem falava de fintech, nem falava de solução. Caramba. E os clientes aceitavam bem essa cultura? Como é que era essa troca? Hum, Porque imagina, empresas gigantescas que atendiam é, pelo BBA, como é que elas batiam? Queriam saber, mas queriam ouvir mesmo? o Itaú foi muito top-down, né? Uhum. E a gente sabia que tinha que ser top-down. Então, naquela época, a gente tinha uma imersão com os melhores players de mercado, né? Primeiro Itaú. E depois a gente levava o aprendizado para alguns clientes. Tem que ser top-down, não adianta ser só cultura, tem que mudar o mindset das pessoas. A fase de... Se não muda a cultura, você não vai conseguir chegar em projeto, não adianta já ir tentar dar 10 passos para frente se ninguém comprou a ideia. E a gente viu isso ser aplicado em várias áreas do banco que deram certo e não deram certo. Então, a gente conseguia mostrar. Fizemos desse jeito, não deu certo. Fizemos desse jeito, deu certo. Então, a gente acha Legal. que... Realmente, foi realmente, bem caso interessante. próprio do Itaú, falando do mercado. Eu fiz isso aqui, deu, né? Legal. Essa foi a dificuldade. A gente tem o tamanho parecido. Isso foi muito difícil. Aqui Legal. foi mais fácil, sabe? Pô, legal, Então, legal. Legal. para eles, eu acho que foi um aculturamento bom, né? Uhum. Depois disso tudo, eu acabei saindo para tocar uma consultoria. Aí fui chamado em algumas empresas. Fui parar num banco pequeno chamado Indusval, que virou Voiter. Uhum. Todo o comitê executivo era ex-BBA, todo mundo já me conhecia. E aí eu fui assumir duas áreas de produto mais a área de inovação. Uhum. Aí eu fiquei lá uns 2 anos. E aí o pessoal da holding resolveu criar uma aceleradora. E aí pediram para eu sair do banco e tocar a aceleradora. Então a gente criou a Nebula Catalisadora. Tá até hoje aqui na JK. E criamos do zero, reforma, como é que ia ser o layout. Fizemos os primeiros batches de aceleração. Hoje existe a Nebula Impacto também. Então, a parte de impacto, tem a parte... A Indicator Capital fica lá com a gente. E aí eu saí de lá, fiquei part-time lá, abri uma consultoria com os amigos, arranjei um cliente grande, comecei a atender a consultoria. Pra quê? Era de inovação, processos e growth. Legal. A gente arranjou um cliente tão grande que ele consumiu todo o nosso tempo. E aí eu falei: você não quer comprar a consultoria? Aí ele: tá bom. E aí ele resolveu comprar, meus sócios viraram executivos lá e eu saí. Entendi. E vim parar na AWS. E por todo o histórico de banco, eu vim cuidar de fintech. Então, meu papel basicamente é... Eu não falo de cloud, a gente chama de Beyond Cloud. Uhum. Para falar de cloud, tem muita gente. Tem Entendi. o gerente da conta, tem o especialista, que é o Solution Architect. Uhum. Eu falo de growth. Growth, assim, como é que eu ajudo você, meu cliente, a crescer?
Tá. Porque se você cresce, eu cresço. Sim. Então, essa é a pauta. Eu não preciso te forçar a gastar mais, eu só quero que você cresça. Entendi. Se para crescer você precisa de, sei lá, regionalização, ir para outro estado, eu te ajudo. Vamos fazer um case e eu te boto como speaker nos meus eventos. Legal. Se para crescer você precisa ir para fora do país, me fala o país. Eu te ajudo na internacionalização. Faz um soft landing. Boto todo o ecossistema para conversar com você, para você ter a Legal. certeza de que esse é o lugar certo. Se para crescer você precisa fazer uma captação, eu tenho uns pares que cuidam dos VCs, a gente tenta fazer uma warm intro para os VCs. Se para crescer você precisa melhorar a capacitação das pessoas, Uhum. CTO, a gente tem o CTO Fellowship. A gente Entendi. bota o CTO num grupo só de CTOs, onde eles trocam melhores práticas. É muito legal, vira uma comunidade efetiva. Pro time de vendas, a gente bota no Rap. E aí isso é voltado para todas as fintechs? Ou a sua? Todas as startups como um todo, Tá. eu olho para fintech. Tá bom, entendi. Então, acaba sendo assim. Mas a gente tem várias soluções e o meu papel é como uma aceleradora Uhum. e com todo o meu histórico, Legal. eu te ajudo a crescer. Boa. E Pode Brasil? contar conosco. Brasil, Latam? Brasil, Latam, e também a gente tem EMEA, América, Sim. tem Ásia. Uhum. Então, para qualquer país que o cara quiser ir, Vocês conseguem. a gente dá um jeito Legal. de ajudar. Então, Legal. em resumo. E nessa história toda aí de transformação digital, inovação, startup, tem algum case legal assim que, eu participei disso aqui, ajudei, saí de 0 a 10? Acho que você deve ter visto a história do cara que não sabia nada e do nada aprendeu muito. Tem algumas startups, por exemplo. Uhum. Eu comecei no GV Angels, né, investir em startup, né? E aí eu montei minha carteira. Eu tinha uma consultoria também de fundraising e M&A de startups. Então, ajudava a captar. E tem história assim. Eu fui visitar o empreendedor Uhum. no interior de São Paulo. Aí um dia ele chegou e falou assim: deixa eu te contar uma história que eu acho que eu nunca te contei. Eu tava fazendo um fundraising para ele. Uhum. Ele falou que ele tava quebrado na física e na jurídica. Que ele foi botar gasolina e negou o cartão dele, assim. Ele viu que tava no fim do poço. E aí ele falou assim: foi nesse momento que você me ligou. Falou: fulano de tal tá depositando na terça, fulano de quinta. E aí, com esse dinheiro, acho que foram 300 mil reais. Uhum. Ele transformou a empresa dele, que estava num valuation, quebrada, num valuation de 5 milhões de reais, em uma startup que hoje deve valer uns entre 200 e 300 milhões. É um negócio, assim, espetacular. Legal. Já teve bid de ser vendido, ele não quis. Acredita muito no negócio, o negócio crescendo bastante. Mas, ao mesmo tempo, eu percebi que várias empresas que você tem certeza que vai dar certo, não dão. Não dá. E várias que você, sei lá, se dão certo, sabe? Então, tem um quê aqui, que o MIT gosta, né, dessa parte de processual, Uhum. mas tem um quê aqui que não dá para quantificar, que é o acaso, né? A cabeça do empreendedor, É, talvez. o timing, Quanto sabe? ele quer. É. Verdade. No outro papo tava tendo aqui com o empreendedor ele falou que a única vez que ele teve CLT foi aos 16 anos. Depois ele só foi empreendedor. E ele fala que, cara, tem que ter aquele golinho de sorte, aquela ponte, tá pronto no lugar certo, tá preparado, porque tem que ter a sorte, tem que ter de conhecer a pessoa certa. Esse projeto que esse cara, na hora você ligou pra ele e virou. O cara achar que por competência própria, Uhum. às vezes eu acho que é too much, sabe? Entendi. Legal. Legal. E acho que você é um super especialista em inovação, startup. Acho não, certeza. Você é um especialista em inovação. Quais são os principais erros das startups hoje que você olha? Existem bastante erro. O que se você olharia você como investidor? Hoje, timing. Eu até brinco falando que quando eu olho startup timing, time e depois eu entro em ideia. Ideia, tamanho de mercado, tal. Uhum. Mas timing porque não adianta você ter uma ideia maravilhosa num timing errado. Tá. E eu percebi na vida, assim, que timing é crucial. Você tá tentando crescer num mercado em queda é muito diferente do que você tá tentando crescer no mercado que tá surgindo agora. Você não precisa ser bom no mercado que tá surgindo agora. Entendi. Porque é só você. Isso chega a ser impressionante. Eu até hoje falo, quando eu dou palestra para alunos,
É batata, você vai pra faculdade e fala assim, o que que você quer fazer? Ah, antigamente era IB, quero trabalhar na IB. Uhum. Hoje é VC. Uhum. Eu falo assim, ó, você não tem que pensar o que tá porrando hoje. Tem que pensar o que vai estar porrando quando você vai estar formado, Sim. sabe? Até porque você, se estudar isso durante o tempo, chega quando formar Pois sabendo é. tudo, opa, tem um especialista aqui que barato. Que todo mundo vai querer contratar, né? Na minha época era pior. O cara fazia poli Aham. e era por nota, né? O cara escolhia e tal. Os mais inteligentes iam lá pra produção, mecatrônica. Uhum. E os que não tinham opção de escolher, paravam em civil. Entendi. Aí essa galera se formou e tava no boom imobiliário. Os caras de civil, que eram os mais burros da poli, né? Tipo, que não é burro, mas começaram a ganhar muito dinheiro. E aí a É, nova cara. geração olhava e falava assim: Meu, quero ir pra civil. E eles escolhiam civil. E Entendi. quando eles se formaram, Aí já tinha era. acabado o boom. E aí, sabe, é muito timing. Entendi. Depois o time. Time chega a ser muito importante e é muito negligenciado. Às vezes o cara fala, minha ideia é muito boa tal. E. é, Por que a gente fala que o time é importante? Porque às vezes o time ruim, com Uhum. uma ideia boa, na primeira dificuldade, ele quebra, ele não consegue pivotar. Entendi. E um time bom com uma ideia ruim, Sim. ele consegue ir e pivota, mas encontra, Manter sabe? uma equipe. Então, acho que... Mas, assim, negligência de caixa, Tá. achar que vai captar muito rápido, não ter todos os especialistas, sabe? Então, às vezes, o cara... não precisa de um CFO bom. Não precisa de um CTO bom. Eu vou terceirizar minha tecnologia. E ele só vê o produto. Outra coisa muito difícil é você saber a sequência que você... É tipo um castelo de cartas, né? Uhum. Você construir uma base muito boa. E a ideia final é muito boa. Mas para você chegar lá, você tem que chegar em alguma coisa. Essa sequência das cartas é muito importante. Entendi. Mas é muito difícil. Entendi. O que vem primeiro? Se eu fizer isso aqui, eu não vou poder cobrar. Então se eu cobrar, eu não vou ter não sei o que, sabe? Entendi. E É que é eu... aquela do que eu não consigo te dar um. Eu posso te dar os números, mas se eu não te der senha do cadeado, você não vai conseguir acertar nada e não vai chegar no lugar final, né? Eles trabalham em escassez, né? Aham. Então tem que priorizar. Priorização é bizarramente importante. Legal. E é muito difícil. Legal Então demais. talvez seja Bom. Acho que foi um um bom ponto. conteúdo aí pra quem tá startup, legal. E falando em tecnologia disruptiva, acho que você tá olhando todo dia, acho que todo mundo tá falando, sei lá, todo mundo tá falando de IA, mas tem mais um monte de coisa rolando por aí. Como que você tá vendo nesse mercado acelerado, coisa pra caramba o tempo todo? A gente participou do Web Summit, né? Uhum. E tinha startup que numa frase de, sei lá, 30 palavras, tinha AI, 3 vezes AI. Sabe? Realmente tá em hype. AI, Gen AI. Mas assim como blockchain, metaverso estavam há um tempo atrás. Sim, A grande diferença é que talvez o blockchain e o metaverso estavam tentando fazer a mesma coisa de uma forma diferente. entendi, A AI, ela te ajuda a fazer melhor o que você já faz. entendi. Então, eu enxergo menos como uma hype. Uhum, O AI. entendi. O Gen AI é uma facilidade que você tem hoje Pra disponível. quem tá assistindo, qual é a diferença de Gen AI pra AI? O, o Gen AI é uma sub-área dentro do AI. Uhum, A grande diferença é como você acessa a informação. Como você pergunta e a resposta que você tem. Então, entendi. você não precisa ir lá e procurar. Você questiona, que é o prompt. Sim, Então, hoje criaram vagas de prompt design, que é o cara que faz a pergunta da melhor forma, porque cada pergunta que eu faço eu tenho que meio que pagar, né? uhum. E aí, quanto melhor a minha pergunta, melhor o meu Menos resultado, número de com perguntas. menos interação e é mais barato. Então, Entendi. o prompt designer, Uhum, ele tem o trabalho de fazer a pergunta da melhor forma, né? uhum. Tem até um livro muito bom chamado Uma Pergunta Mais Bonita, que ele fala que antigamente, no universo que a resposta demorava muito, né? Tipo, era muito difícil chegar. Sim. O cara que tinha a resposta era promovido, assim. Hoje, com a resposta instantânea, o cara que faz a boa pergunta E esse prompt designer é isso daí. Legal. Mas com a capacidade de processamento de hoje, tudo isso é muito rápido. Entendi. Mas, ao mesmo tempo, quando você vê na prática os cases de Gen AI, Uhum, ainda está começando. Então, começou com atendimento. A gente fala muito assim, é muito difícil enxergar o Gen AI sendo usado no core business do cara.
é sempre o que permeia o core business para facilitar isso daí. Entendi. O AI já não. O AI é o core business de muita empresa, né? Então, é uma sub-área dentro do AI que veio aí para facilitar a vida, principalmente de Hum, quem assim como o no-code, o low-code, Sei. para facilitar a vida e acessar capacidade e dados já existentes de uma forma muito mais rápida. As crianças hoje é tudo Tudo. Alexa, é tudo. Aham. é, é, Pergunta tudo na internet, né? E chega na resposta muito mais Muito mais rápida, né? rápido. O que eu tava conversando até com alguns especialistas de AI aqui no Cubo, é que talvez a aderência foi mais rápida, muito porque tá ajudando na produtividade, né? E todo mundo quer ser mais produtivo. Ao invés de vir com uma ideia, nossa, sei lá, um metaverso, que era um negócio Uhum. complexo, era legal, mas não resolvi meu dia a dia. Você falou, então a produtividade, todo mundo quer ser mais produtivo nesse dia louco, que todo mundo pega trânsito, pega fila, tem reunião online o tempo todo. Então acho que a produtividade ajudou muito, né? Então todo mundo quer saber, todo mundo quer usar. Minha mãe tem usado algumas coisas e nem sabe o que é metaverso, mas quando ela viu, produtividade aqui, vou jogar aqui uma receita, o que eu tenho em casa, ela vai me trazer uma receita e eu vou fazer no dia a dia. Perfeito. Então ajuda muito e é muito fácil, né? Acho que isso é muito legal. É muito fácil. Isso é incrível. E o que você tá vendo de startup de AI com AI no dia a dia pra galera ver o que temos aí de futuro acontecendo pelos corredores? A AI tem bastante. AI, machine learning, sempre teve. Sim. Tanto que a própria AWS ela tem 4 verticais Hum, muito fortes, que a gente chama de SpecSeg, segmentos específicos, tá, que é fintech, onde eu tô. Do tá, Brasil e Latam só tem fintech, mas tá. fora tem AI Machine Learning, Uhum, blockchain Web3 e healthcare e life science. tá. A vertente de AI Machine Learning sempre foi muito... ah, consome muito processamento, né? Uhum, Então sempre teve uma visão muito para ela em si. E essa parte de Gen AI, o que a gente vê ainda tem sido soluções muito iniciais, mas que estão mostrando ser muito valiosas, principalmente nessa economia de tempo, uhum, principalmente para atender cliente, para fazer o atendimento inicial, né? sim. De um jeito muito melhor que um Sim, muito melhor. chatbot, né? Que é um loop, ele dá um loop lá. Para isso temos visto bastante. Ah, Muito do que as pessoas falam que tá no GenAI, na verdade, acaba sendo AI, tá? Mas tem muita solução para jurídico, muita solução para jurídico. Tá começando soluções para Ed. Uhum, Isso é muito legal, porque a partir do momento que a máquina consegue fazer teste AB e saber onde é melhor botar o dinheiro na hora de fazer uma divulgação, sim, e é teste AB, teste AB, teste AB, é muito mais rápido, muito mais assertivo. legal. Então, tem algumas carreiras. Eu até estava conversando com o pessoal hoje de manhã, falando da carreira do influencer, do criador digital. Uhum. Talvez não existe mais no futuro, porque hoje já existe AI, Avatares. que os avatares, né? Uhum, Que já mostram o conteúdo, e o AI gerando é, isso por trás. Então, legal. ela é uma produtora de conteúdo, ela falou Uhum, assim, pô, será que até quando, sabe? sim. Então, mas para essa parte de jurídico, que é muito Uhum, quadradinho, sim, para a parte de contratos, sim. para a parte de atendimento, Uhum, para a parte de ajudar a codificar melhor, entendi. sabe? A gente tá usando muito na questão criativa mesmo. Então, Ah, assim, edição de vídeo, edição de imagem, ideias de, sabe, essa linha criativa estão usando bastante, tem sido muito bom. Se a gente tem plataforma de bota nossa conversa aqui, bota na plataforma e fala, ó, isso aqui vai de 0 a 10, isso aqui vai viralizar. Por causa disso, disso, disso. Isso aqui vai sério? viralizar. Aham. Ah, A gente tá usando. Então a gente primeiro bota no YouTube. uhum. Então bota no YouTube, pega o link lá, bota em qualquer lugar, bota o link lá, ele vê os cortes e bota, ó, isso aqui tá no. Tem um amigo meu de Curitiba, ele é design de produto. Tá. Aí eu fui visitar ele e ele tá usando AI não para gerar o produto final, Tá. mas ele fala, eu quero fazer isso daquele jeito. Ou ele rascunha, joga para Tá. dentro, Uhum. ele começa a mostrar variações daquilo, ele começa a mostrar sombra, ele começa a mostrar cor, ele começa a mostrar coisas que ele fala, pô, essa cor ficou
talvez... Ou essa sombra aqui, é melhor redondo, sabe? Então, são vários tipos, Sim. muito rápidos, e aí ele vai escolhendo, e a partir disso ele aperfeiçoa Aham. e faz o produto final. Ele nunca deixa tudo na mão Entendi. da AI, mas ele usa como parte do processo. Isso tem funcionado muito bem. Legal. É mais assim... É um processo criativo, né? O que vocês fazem é um processo totalmente criativo. E você ter muitas opções e opiniões E mais rápido. é muito mais rápido, né? Não, legal. A gente teve uma discussão no começo do ano que, imagina, trabalhando com designer, com galera criativa, pessoal de arte mesmo. Uhum. E aí a gente vai começar a usar AI, vamos procurar as melhores ferramentas, pelo menos para saber, sabe? Pô, a gente fala tanto de inovação. A gente é uma agência, uma empresa de comunicação, a gente tem que saber usar tudo. Então, já que tá no hype, vamos surfar isso e vamos aproveitar em casa. E aí no começo, eu falei, nossa, eu não posso, você substituir, já estão fazendo vídeo assim. Eu falei, cara, você tem que ser a pessoa que vai saber fazer. E aí hoje tá mais tranquilo, assim, mas no começo foi uma, não vou, deixa eu usar meu Photoshop aqui sem usar nada de AI que vai dar certo. E hoje não, hoje virou o jogo. A gente tá faz certo. essa mescla, assim, às vezes o CTO da empresa não Uhum. gosta de falar tal. Então, você grava 5 minutinhos ele falando e depois faz ele passar o conteúdo inteiro Aham, usando AI, sabe? Então, essa mescla, pra mim, verdade. é mais do que ser totalmente substituível, né? Legal, legal demais. Falando de futuro, assim, o que você vê como o futuro da inovação? Você que tá aí desde o começo da inovação no Brasil, talvez? Pelo menos inovação aberta no Brasil tem uns 10 anos. O Cubo tem 10. O Cubo foi um dos pioneiros nesse caminho. O que você vê de futuro de Essa é uma inovação? pergunta que a gente brinca, né? Falando assim, o dólar vai subir amanhã? Uhum, Se eu soubesse, eu ganhava dinheiro com isso, claro. né? É, o que dá pra perceber é que cada vez mais existem potencial de processamento para tirar do papel muitas das ideias que vocês têm, Uhum, que as pessoas têm. Antigamente, o grande gargalo era a capacidade de processamento. sim. Eu acho que isso com a nuvem, isso está cada vez mais não sendo uma barreira. Então, a barreira acaba sendo a própria criatividade das pessoas. Entendi. Tem uma questão ética aqui do que vai, o que não vai, o que deve ser, o que não deve ser. E aí entra os grandes nomes aí, Elon Musk, falando, vai ter que ter, como é que substituir as pessoas e por aí vai. Então, acho que o futuro é muito do pensar nesse impacto e do que o ser humano vai, com esse aumento brutal de produtividade, aonde a gente vai Uhum, ser útil, né? Onde a gente sim. vai colocar a nossa mão, o que a gente vai fazer. Por isso que aquele renda básica universal, Uhum, o Elon Musk está falando de eu vi. renda básica universal de processamento, né? Então ele Uhum, substitui os robôs, o cara que faz o robô tem que pagar e essa grana vai para o cara que deixou de trabalhar sim. e por aí vai. Mas, independente disso, eu acho que a tecnologia continua servindo não só processos, mas ao homem. Eu acho que isso é o mais fácil de vender, sabe? Não é eu vou te substituir, mas é o que você falou no começo. Eu vou deixar você mais produtivo. Uhum, Eu acho que essa é a primeira porta de entrada. A gente vai deixar de fazer coisas repetitivas, porque cada vez mais barato vai ficar toda essa parte de não só de inteligência artificial, mas robótica, toda essa parte que é necessário para substituir o trabalho manual. uhum, E cada vez mais vai ser importante esse trabalho criativo. Tem um livro muito bom chamado A Whole New Mind. Eu falo que existe o lado direito e o esquerdo do cérebro. O lado esquerdo, que é o mais técnico, está sendo substituído e vai continuar sendo. entendi. Então, jogar xadrez, que é técnico, Uhum, o computador já faz melhor. sim. Mas você olhar para sua mãe e você falar, é minha mãe? É impossível, por mais capacidade de processamento a gente tenha, da máquina olhar, tirar uma foto da sua mãe, passar por um banco de dados e falar, não, é a mãe. Uhum, Você bate o olho e já sabe. Então, entendi. essa parte criativa, essa parte que só o ser humano tem, Uhum, trabalho em equipe, sabe? Tudo isso eu acho que é insubstituível. E aí é a grande fortaleza. Então, tudo que vai ajudar, ok, substituir trabalho uhum, manual, processual, sabe? legal. E deixar aquilo mais
melhorar a produtividade. Sim. Mas como essa parte nunca vai morrer, eu acho que o futuro pra gente, ser humano, Uhum. calha mais pra isso. O futuro da tecnologia calha mais pra substituir isso daqui gradativamente e ajudar o ser humano nisso daqui. Entendi. Como? Com qual solução? Ótima pergunta. Vamos sei que os próximos capítulos. As futuras startups virão para trazer essa solução. Legal. Você falou que tava no Itaú no começo do Cubo. Você tem alguma história do Cubo de comecinho, no cubinho e tal? Eu ajudava a fazer captação naquela época, né? Legal. Então eu ajudei a fazer as primeiras captações das startups do Cubo, Uhum. do Cubinho na época, Uhum. inclusive com diretores do BBA. Eu tava no BBA, o cara, quero captar, daí a gente fez um consórcio lá entre alguns diretores, alguns superintendentes, e a gente fez alguns aportes numas startups daqui. O que, por si só, é um puta divertido, assim, sabe? Hoje a gente vê, nenhuma morreu, uma já Legal. teve exit, então não foi tão ruim de 2 ou 3 que a gente fez. Legal. Então mas foi legal porque naquela época não existia tanto grupo anjo, não existia nem para as startups. Parece muito assim, a gente viaja às vezes ao redor do país e tem algumas regiões que os VCs são menos atuantes. Uhum. Eu fui para o Espírito Santo jantar com 15 médicos. Eles queriam investir em startup, mas não sabia como. Você vai para o Nordeste, olha um porto digital Uhum. e vê que poucas dessas startups foram captaram com VCs, porque o VC não é tão atuante em algumas regiões. E fala, e essa era a época do Cubinho. Entendi. Era a época que aqui, que é o que a gente começou falando, São Paulo, é o Uhum. centro de tudo, aqui do Brasil, aqui já era difícil, sabe? Entendi. E aí, ter participado lá do começo, e eu vejo também startups empreendedores da época do Cubinho, que cresceram, já venderam suas startups, e hoje estão no Cubão, Então, bom. com startups novas. Isso também é super gratificante. Legal. Então, mais do que a história de uma específica, Você viu no começo e tá vendo como é hoje, é muito isso é legal ver muito, essa muito história. legal. Muito legal. Eu tô aqui há 2 anos, né? Uhum. Mas, especialmente, é muito legal, assim, acho que vive muito. A minha ideia era muito a Kátia, eu sou de Floripa, vou visitei o Porto Digital, que tem uma história muito legal, mas ainda que ele tem um volume muito grande, até o tempo todo tem gente, né? Então, assim, a gente grava conteúdo aqui 2, 3 vezes por dia. O volume traz muita coisa. Então, você tá aqui, tem um empreendedor, aí tem um VC, aí tem uma startup nova que quer aprender com todo mundo e quer sentar aqui e ver. Então, tem uma corporação que quer aprender aqui, eu tô trazendo a galera que, nossa, pessoal chão de fábrica que não entende, não sabe nem o que é inovação, mas vem aqui aprender. Então, tem uma mistura tão grande aqui. Claro que tem o dia a dia, que é a mesma galera que você vai encontrar o Edu da Monk, o Paulinho do Cubo, o Terron e o... Mas é uma galera sempre aqui, mas tem um pessoal novo que é muito legal, que quer conhecer, conta as histórias. Todo mundo, meus amigos de Floripa, que não saíram de Floripa ainda. Tem um monte de amigo meu que saiu pra São Paulo já. Mas os que não saíram, quando eles vêm pra cá e falam, cara, é diferente, sabe? A gente tá acostumado com essa correria com São Paulo. E aí você falou que semana passada você estava em Nova York. O que você viu diferente lá de loucura que tá acontecendo também? A pauta foi muito AI, GenAI, Uhum. assim como no mundo inteiro, tá? Tá. Foi um evento, inclusive, do Itaú Tech Day, Sei. BTG Tech Day, Bank of America, e eu fui também num evento do Invest Piauí. Legal. É muito legal porque eles aproveitaram o Man of the Year, né? Um negócio assim. Da Forbes lá, né? É. Sei. E fizeram uma semana de brasileiros lá. Ano passado eu fui e eu achei estranho assim porque público era brasileiro, todo mundo era brasileiro, ia no palco e falava inglês. Aí você fala assim, nossa, a gente sai do país para ir até... só que, cada vez mais as startups brasileiras, elas estão globalizadas. Então, a gente falou com... A gente tá... Monkey, né? Mas a gente falou com o CEO da Monkey, Sei, tá. que mora nos Estados Eu Unidos. já falei com ele. A gente falou com um dos founders da Bigol, que também mora nos Estados Unidos. A gente falou com a Indicator, que tem um cara nos Estados Unidos. Então, são pessoas que é mais difícil encontrar aqui, que ali é uma pauta muito legal, porque o C-Level daqui vai para lá, encontra com o pessoal que trabalha lá, e a gente consegue falar direto com essas pessoas, fazer happy hour, e também colocar com o nosso
nossos diretores globais, Entendi. com uma visão não só Brasil, não só Latam, Uhum. mas uma visão mundo, assim, sabe? Isso eu achei muito interessante. Todo mundo que tava lá tinha uma agenda... porque quando você tá aqui no dia a dia do Cubo, é muito problema do dia a dia, né? Então, você tá no micro. Lá você consegue dar o zoom out Entendi. e ver a estratégia como um todo. E aí, a pergunta é, como é que eu te ajudo para essa estratégia? Porque quando você vem visitar o cara aqui, Uhum. para falar, pô, tô com um problema aqui, tem que aplicar um negócio ali, como é que você me ajuda? Uhum. Quando você vai para lá, você fala de coisas mais maiores, assim, Uhum. sabe? Então, Legal. acho que vale muito a pena por causa disso. Tem uma gama de investidores globais que a gente aqui, quando não sai, não enxerga. Então, o evento do BOFA é muito assim para investidor de fora e o Brasil representava, sei lá, 54% das pessoas que estavam lá. Então, não era só Brasil, era Latam. Legal. Isso traz um senso de oportunidade para os empreendedores. E o país em si, né? Quando você compara um cara top aqui Uhum. e joga para lá, será que esse cara é top? Sabe? Essa pergunta do empreendedor para si mesmo, sabe? Puta, eu sou muito bom, tal, não sei o que, eu sou melhor. Aí você vai para lá e fala, será que eu sou melhor? Entendi. E essa autorreflexão é muito boa, É bom, sabe? é bom. E a gente quer estar do lado para ajudar a mostrar cases de fora também. Então, acho que é uma semana muito rica, Legal. tanto para o empreendedor quanto para a gente, assim, sabe? Uhum. Que acaba ficando mais aqui no dia a dia também da startup. Legal demais, legal demais. E tá tendo vários eventos lá, né? Tipo, esse ano tiveram uns 5, 6, assim, que uma galera do nada vai toda pro SXW, teve o BSV, BSV, o Brasil Conference, agora a semana. Super legal essa movimentação e todo mundo volta de lá assim, cara, tive contatos muito bons. Que é isso, todo mundo numa... Todo mundo numa casa, ó, aqui, ó, vamos falar agora, porque só tá, pô, gente com poder de decisão aqui, com informação relevante. Teve uma Super legal. palestra do Steve Wozniak. Eu vi. Puta animal, sabe? Aham. Tipo, é surreal, assim. Aham. Muito legal. Cara, indo pro final aqui, o papo passou super rápido, muito bom, assim, acho que teve uns sites super legais, e quem assistiu com certeza tirou bastante conteúdo, eu tirei bastante conteúdo, já botei, vou assistir depois. Uma dica pra quem tá assistindo, pode ser qualquer dica, 2 dicas pra quem tá assistindo, pode ser de vida pessoal, vida profissional, o que você quiser. Talvez uma, assim, que foi meu ponto de virada na carreira, assim. Eu sempre fui muito bom para executar as coisas. Assim como um bom oriental, né? O oriental não questiona, ele executa. E aí eu comecei minha carreira assim, eu era muito bom executor. Fazia antes, fazia mais rápido, era essa a minha preocupação. E aí, sempre, sabe, fim de ano, você tá naquela roda do Mega Sena da virada, né? Todo Sim. mundo fala, se você ganhasse a Mega Sena. Eu sairia do emprego, eu viajaria o mundo, eu não sei o quê. E aí ficava na cabeça assim, eu faço coisas que eu gosto e que eu não gosto. E a frase que todo mundo me falava era assim, você não consegue fazer, você não pode fazer só o que você gosta. Porque senão não se chamaria trabalho. E aí, no decorrer da minha carreira, eu sempre estava procurando o que eu gostasse, o que brilha aos meus olhos. É muito difícil Uhum, responder essa pergunta. Mas eu percebi que é muito fácil você saber o que você não gosta. entendi. E aí eu comecei a deixar de fazer o que eu não gostava. Eu tá na área comercial, no front, e sair para ir fazer o que eu gosto, ou o que eu achava que gostava, Uhum, para deixar de fazer algumas coisas que eu tinha certeza que não gostava, para mim foi assim, um ponto que eu fiz uma autorreflexão. O oriental também não faz muita autorreflexão, mas fiz uma autorreflexão e falei assim, deixa eu dar um shot aqui, porque eu sei que isso daqui não é, sabe? uhum, E aí eu comecei a encontrar várias coisas que eu gostava, a ponto de eu estar fazendo... Mas porque eu tava fazendo tanta coisa, mas tanta coisa ao mesmo tempo. Porque eu sou conselheiro de uma ONG, do Arredondar, conselheiro da FGV Ventures, tava lá mentorando as ligas empreendedoras de 5, 6 universidades, tava na AWS, tava ajudando aqui, era muita coisa. uhum, Só que quando eu respondi aquela pergunta que eu fazia, se eu ganhasse a Mega Sena, se eu ganhasse 50 milhões hoje na minha conta, eu não deixaria de fazer nada do que eu tava fazendo. entendi. E foi quando o momento que eu cheguei na conclusão de que hoje eu sou feliz. Porque tudo que eu faço, tudo, apesar dessa correria, Aham, dessa loucura, eu não deixaria de fazer. entendi. Por dinheiro nenhum. E chegar nesse ponto, pra mim, foi uma vitória que eu acho que, pra quem tá ouvindo, assim, Uhum, é muito assim, deixar de fazer o que não gosta, pouco a pouco, e ir buscando.
fazer várias coisas para saber o que você gosta. E Entendi. se você gosta, faz mais. Se é mais ou menos, faz menos. Uhum. Se não gosta, para de fazer. É aquele do, sabe, stop, doing. Aham. Pra vida, assim, foi algo muito legal. Eu trabalho nas minhas férias. Eu vou tirar férias, eu vou estar em Londres e eu descobri que tem um London Tech Week. Vou aproveitar as férias, vou pro London Tech Week. Por quê? Porque isso me traz felicidade. Então, Entendi. chegar nesse ponto de descobrir, tem que ter uma ação. Não adianta você estar sentado, continuar fazendo o que você faz e falar, não, uma hora vai vir algo que eu gosto. Que deixou você mais feliz, deu perceber. Mas deixou você mais produtivo e melhor também? Muito. Eu percebi que as coisas que eu não gostava de fazer, tinha gente que adorava. É incrível, assim, mesmo o processo... Eu gosto de criar, não gosto de tocar. Eu não gosto do processual. E eu vi que tem gente que adora isso. O cara nasceu pra fazer processo. Uhum. Six Sigma, melhoria contínua, sabe? Por que não deixar esse cara feliz Claro. dando as coisas que eu não gosto de fazer? Então, quando eu descobri isso, eu falei, eu vou fazer o que eu gosto. Eu sou muito mais produtivo porque eu não preciso entrar no processo como um todo. Eu sei onde eu crio valor. E hoje, por falta de tempo, Uhum. eu entro onde cria valor, faço o que eu gosto de fazer, e aí eu saio e vou fazer outra coisa. Então, é bom pra todo mundo. E quem tá gostando de fazer aquilo que eu não gostava de fazer, Legal. as pontas soltas, ela... Então, todo mundo feliz. Hoje tem funcionado muito bem. E eu acho que pra chegar nisso teve que ter uma ação. Entendi. E talvez a dica seria procurar essa ação pra que no médio prazo você possa chegar em algo assim, sabe? Legal. Pô, fechou super bem. Valeu, obrigado. Eu Obrigado que pela agradeço pelo presença convite. aqui. E Conta tamo com- aí. Tamo aí. Valeu, galera. Esse foi mais um De Galho em Galho, podcast oficial do Cubo. Valeu!